Mas por que o governo tributou o aporte do VGBL em 5%? É meio estranho isso, não? Porque pensa comigo, normalmente eles tributam a renda, o ganho de capital, o lucro, não o aporte. Olha, cara, na verdade isso é um mix de ITCMD, Imposto de Herança, Doação, e de Imposto sobre Grandes Fortunas disfarçado. Calma que eu vou te explicar. Cara, suponha que a Dona Maria tem uma fazenda avaliada em 30 milhões de reais no estado de São Paulo. Se ela falecer, os 3 filhos terão uma perda patrimonial estimada em 3 a 5 milhões de reais. Isso considerando o advogado, o imposto, os custos, as burocracias. E se ela coloca a fazenda numa holding em 2 cotas para os filhos em 2026, já seguindo as novas regras, a família provavelmente vai gastar 2 milhões e meio com doação, considerando a alíquota mais alta de 8%. É por isso que, em se tratando de propriedade rural, muitas pessoas optam não por fazer doação, mas sim a compra e venda da fazenda, não é mesmo, Adler? Oi, Rafael. Existe um benefício tributário chamado venda pelo valor da terra nua. É quando um fazendeiro vende uma terra, ao invés de ele pagar um imposto de renda sobre o valor do negócio inteiro, ele vai pagar o preço só da terra purinha, sem plantação, sem cerca, sem benfeitoria, sem curral, só a terra, daí o nome, terra nua. Uma fazenda vale 30 milhões, mas a terra purinha, sem nada, custa 2 milhões. Então, o ganho de capital que você paga ao vender a terra usando esse benefício, em geral, muito mais baixo, 20, 30 vezes mais baixo do que seria o ganho de capital, por exemplo, se você vendesse um apartamento. Os filhos mandam 30 milhões, tá? Não manda 2 não, manda 30. O pai paga imposto, por exemplo, só em cima de 2. Mas aí o pai fica com 30 milhões na conta bancária. E aí tem uma questãozinha sobre como usar esse dinheiro, né? Mas, Rafael, nesse caso aqui, a Dona Maria não trocou 6 por meia dúzia? Porque pensa comigo, se antes ela teria que pagar 2 milhões e meio pra doar uma fazenda de 30 milhões, agora ela vai ter que pagar 2 milhões e meio pra doar 30 milhões pros filhos? A intenção não era evitar o imposto e evitar o inventário? A menos, é claro, que ela pegue esses 30 milhões e aplique num VGBL em que os próprios filhos sejam os beneficiários. Pensa comigo, cara. O VGBL é um dos únicos lugares no Brasil que você consegue investir sem que, em caso de morte, os valores entrem na partilha do inventário e eles também não pagam imposto. E se isso tudo for bem amarrado com acordos de sócios, e obviamente a gente considerar os riscos de um divórcio, a parte do direito de família que a gente costuma não lembrar tão bem quando a gente fala de tributos, é uma estratégia bastante robusta e não podemos negar. E é justamente ao tributar os aportes em 5% com o IOF, o Haddad consegue minar essa estratégia. E qual que é a minha opinião sobre isso? Isso tudo é muito mais ideológico do que prático e para finalidade arrecadatória. E se você for ver, cara, quase nenhum país do mundo consegue arrecadar com imposto de herança e doação. E o governo sabe disso. Só que é uma pauta que vem de voto para base, tentar tributar os super ricos. Cara, eles simplesmente saíram da estratégia das offshore e foram pro VGBL porque fazia sentido. E agora eles vão sair do VGBL e eles vão partir pro exterior. E vai continuar não conseguindo arrecadar nada. A saída fiscal vai ser uma nova solução e aí eles vão colocar o exit tax. E no final das contas, só quem sai prejudicado são os mais pobres, porque os ricos têm opções em outras jurisdições.